Oi, gente. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente vai ver os três métodos, as três formas, né, da gente resolver um sistema de equações com duas incógnitas. Então, a gente já viu o método da comparação, que consistia em comparar as duas equações. Agora, vamos para o método da substituição. De novo, o nome já fala o que a gente tem que fazer nesse método. Então, no método da substituição, a gente vai substituir uma equação na outra. De que forma? Então, os mesmos exemplos, né, do outro vídeo, para a gente ver que as soluções vão ser as mesmas. Se eu tenho lá o meu sistema, x mais y igual a 11, x menos y igual a 3. Vocês lembram ainda da resposta do outro? O que eu vou fazer? Eu vou isolar, então, de novo, isolar uma das... Tenho mania de escrever variáveis, mas das incógnitas, que é aquilo que a gente não sabe. Incógnitas. Agora, em uma das equações. Então, a diferença desse método para o outro é que no outro método a gente isolava a nossa incógnita nas duas equações para poder comparar. No método da substituição, a gente vai isolar numa delas. Em qual das duas? Aquela que a gente achar mais fácil de isolar. E o passo 2 é, tcharam, o método da substituição, a gente vai substituir na outra. Tá? Porque quando a gente isola uma das incógnitas e substitui na outra, o que vai acontecer? A gente vai ficar com uma equação do primeiro grau que tenha uma incógnita só para descobrir. Quer ver? Então, vou escolher aqui isolar o y, por exemplo. Então, y é igual a 11 menos x. Ah, mas por que o y? Só para mostrar que a gente pode tanto isolar o x, que a gente tem a mania de isolar o x, né? Quanto o y, que das duas formas a gente vai chegar na resolução do nosso problema. Se eu isolei o y aqui, eu descobri o quê? Olha que interessante. Que o y, ele pode ser substituído pela expressão 11 menos x. Então, lá na minha segunda equação, onde antes eu tinha y, agora eu vou ter 11 menos x. Então, como que vai ficar a nossa equação? Tem as mesmas cores. X menos... Agora, no lugar desse y, e aí cuida que eu tenho esse menos na frente, então eu vou colocar entre parênteses, porque o menos, ele altera o sinal de todos os termos, né? Não só daquele 11. Do x, que ele é negativo, ele vai ficar positivo. Se fosse positivo, ia ficar negativo. Então, agora eu tenho uma nova expressão. No lugar de x menos y igual a 3, eu tenho x menos o substituto do y é igual a 3. E essa equação eu sei resolver. X, cuida desse menos aqui, menos 11 mais x é igual a 3. X mais x é igual a 3 mais 11, né? Letras na esquerda, números na direita. 2x é igual a 14, divide por 2, como a gente tinha feito no outro vídeo. X é igual a 7. Para descobrir o valor do y, já que eu já descobri o valor do x, eu volto lá na minha equação que eu isolei, como eu fazia no outro também. Então, eu tenho que y igual a 11 menos o valor que eu já descobri. Então, y igual a 11 menos 7, 4. De novo, o mesmo esquema. Descobri as duas, volto no sistema, troco e vejo se eu acertei. Então, a solução, x é igual a 7, y igual a... Opa, y igual a 4. Estou escrevendo 11 aqui. Está olhando o 11 do 11 menos 7. Beleza. Então, o método da substituição isola numa das duas e substitui na outra. Fazer os outros exemplos, né? Então, agora eu tenho x menos y igual a 16, x mais y igual a 74. Mesmo esquema. Agora eu vou isolar o x, para vocês verem que é a mesma coisa. Então, x é igual a 16 mais y, certo? O y que era negativo ficou positivo. Então, o substituto do x na segunda equação é a expressão 16 mais y. Então, onde eu tinha x, agora eu tenho 16 mais y. Ah, por que agora tu não botou parêntese? Porque eu não vou alterar o sinal em nada, né? Sempre que eu tiver um negativo. Ou se fosse, por exemplo, 3x. A gente vai ver no próximo exemplo, que é aquele do 21 avos. Aí sim, aí eu teria que colocar o parêntese, porque o 13 ia estar multiplicando todo 16 mais y.
Mas se não tem necessidade, a gente não precisa colocar. Mais y é igual a 74. 2y é igual a 74 menos 16. Já juntei os dois y aqui, tá? Eu podia ter escrito y mais y igual a 74 menos 16. Então, ficou 2y igual a 74 menos 16. Lembra quanto que era? 74 menos 16. Vou transformar 14 menos 16 dá 8. 58. Divide por 2. Y igual 50 por 2 é 25, 8 por 2 é 4. E treina essa forma de dividir porque ela ajuda bastante. Y igual a 29. Descobrir o valor do y? Volta lá no x para calcular o valor. X é igual a 16 mais 29, que a gente tinha visto, né? Soma 30 e diminui 1, que é a mesma coisa que somar 29. X é igual a 45. A solução, então, o par ordenado x, y. E se for conferir lá, a gente tem as mesmas respostas, a gente tinha conferido, né? Mas fecha, né? 45 menos 29 é 16 e 45 mais 29 é 74. E aqui, só para voltar para vocês o que a gente já tinha falado no outro vídeo, por que eu não posso colocar o meu par ordenado de forma contrária? Por que essa ordem importa? Porque o primeiro valor sempre se remete ao x e o segundo ao y. Ah, mas se eu só trocar, eu vou estar dizendo que 29 menos 45 é 16. Isso não é uma verdade. Então, bastante cuidado na hora de pôr a solução. Agora, vamos para aquele terceiro exemplo. Foi o mais chatinho de fazer, ao meu ver foi. O que vai acontecer nesse caso aqui? E aí, nesse caso, eu não indico o método da comparação, tá? Mas se precisar fazer, digamos que é uma prova de resolva este sistema usando o método da comparação, usa, né? Da comparação não, perdão, da substituição. Aí é o que temos. O que vai acontecer aqui? Vou isolar o x, por exemplo. 2x menos 3y é igual... Opa, escreve a mesma coisa. 2x é igual a menos 16 mais 3y. Divide por 2. Então, o substituto do x na segunda equação é toda essa expressão aqui. E eu ainda tenho um 5 na frente do x. Então, eu tenho 5 que multiplica o substituto do x. Olha que alegria que ficou essa expressão. Para mim é linda, mas eu sei que tem gente que meio que assusta, né? Então, só por esse motivo eu não recomendo esse método neste caso. Tem casos em que o método da substituição ele é indicado. Quando? E eu até não coloquei nos exemplos, mas só dando um parêntese aqui antes da gente resolver essa coisa linda. Gente, tá bonita essa equação. Se eu tivesse, por exemplo, x mais y é igual a 15 e x é igual a 2y. Nesse caso aqui, ele já está dizendo, substitua, por favor, o x por 2y. Então, eu automaticamente já reescreveria a primeira equação escrevendo 2y aqui no lugar desse x e resolveria ela em segundos. Mas é o único caso que eu recomendo a substituição, tá? Quando a gente tem coeficientes na frente das variáveis, tem outras formas. Mas, não, eu gostei demais desse método da substituição, vou usar só ele porque eu amo frações. Vida que segue, vai lá, super apoio. Então, fazendo a nossa multiplicação, 5 vezes menos 16, a gente já viu que era menos 80, 5 vezes 3, a gente já viu que era 15y, tudo sobre 2, porque eu tenho esse 2 aqui, mais 3y é igual a 3. Fazendo o nosso MMC, menos 80 mais 15y, mais 6y sobre 2 é igual a 6 sobre 2. Quando a gente está trabalhando com equações, a gente só compara os numeradores, certo? Então, depois que a gente fez o MMC, a gente vai trabalhar com os numeradores. Então, ficou 15y mais 6y é igual a 6 mais 80. Então, 15y mais 6y já estavam do lado esquerdo, o 80, que era negativo, do lado direito é positivo. E os nossos 21y igual a 86, 21 avos, que a gente já tinha visto no outro exemplo, né? No outro vídeo. Fazendo a substituição, e vamos fazer a substituição agora no de cima. Só para mostrar para vocês que a gente pode fazer em qualquer um. No de cima, como a gente vai trabalhar com números maiores, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai chegar no mesmo resultado, quer ver? Então, eu tenho que 2x menos 3 vezes o valor do y, que é o nosso 86, 21 avos, é igual a menos 16.
Fazendo o nosso MMC, e já vou fazer a multiplicação aqui também. O 3 vezes 86 a gente já tinha visto, né? Que era menos 258, porque 3 vezes 8 é 24, então 240, 3 vezes 6, 18, juntando os dois. Então, eu vou ter 21 dividido por 1, 21, vezes 2, 42x, menos 258, é igual a 21 vezes 16. Ah, isso eu não sei fazer de cálculo mental, não tem problema. Tu pode fazer o 20 vezes 16 e o 1 vezes 16, ou 10 vezes 21 e o 6 vezes 21, ou vamos montar nossa conta, sem problemas. 21 vezes 16. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, acostuma de pôr 0. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, e a gente tem 336 negativo, lembra do sinalzinho ali, tá? Então, eliminando aqui o denominador, a gente tem que 42x é igual a menos 336 mais 258. Ou seja, 42x, 336 menos 258, porque no caso aqui nós temos sinais diferentes, né? Não dá para tirar 8 de 6, então eu vou transformar em 2 mais 1. 16 menos 8 é 8. Não dá para tirar 5 de 2, vou transformar em 2 mais 1. 12 menos 5 é 7. E 2 menos 2 é 0. Então, eu tenho menos 78. Divide os dois lados por 42. Como os dois são pares, a gente pode dividir por 2, né? Então, x é igual a menos 78 dividido por 2. 70 por 2 é 35, 8 por 2 é 4. Então, é o nosso menos 39,21 avos, que a gente já tinha visto no outro exemplo, quando a gente dividiu por 5, né? E agora, a gente pode dividir, aqui a gente já simplificou, já por 4. Por 4 não, por 2, perdão. Já tudo certinho. A gente simplificou por 2, e agora a gente vai simplificar por 3, porque tanto 39 quanto 21 são divisíveis por 3. E a gente tem o nosso menos 13,21 avos. Solução do sistema, então, faltou espaço para a solução, meu Deus. Solução, o x vale menos 13,21 avos, ele é um par ordenado, põe parêntese, e o y vale 86,21. Opa! Como que vocês me deixaram passar nisso? O x, na verdade, né, 39 por 3 é 13, e o 21 por 3 é 7. Então, o x vale menos 13 sétimos, agora sim, e o y 86,21 avos, certo? Então, na hora de simplificar, não faz o que eu fiz, pelo amor de Deus, tá? Lembra de simplificar tanto o numerador quanto o denominador. E o último exemplo, para a gente terminar, método da substituição. Então, eu vou isolar o x aqui. X é igual a 5 menos 3y. E esse aqui vai ser o substituto do x aqui embaixo. Então, eu tenho 2 que multiplica 5 menos 3y, menos y. Repara, de novo, agora eu botei parênteses, porque eu tenho esse 2 aqui na frente, né? Que ele está multiplicando tudo o que o x representa. Igual a menos 4. Então, eu tenho 10 menos 6y, menos y. Por que 10 menos 6y? Porque 2 multiplicou 5 e multiplicou menos 3. Igual a menos 4. Menos 6y menos y igual a menos 4 menos 10. Menos 6y menos y é menos 7y. Eu junto os negativos, né? Igual a menos 14. De novo aqui eu junto. Se eu devo 4, eu devo 10, eu devo 14. E aí, muito cuidado nessa parte. Quando a gente vai dividir, a gente divide exatamente pelo coeficiente do x. Se o, da nossa variável, né? No caso é o y. Se o nosso coeficiente é negativo, para cancelar ele, eu não posso dividir por 7. Porque se eu dividir menos 7 por 7, vai dar menos 1. Então, eu ainda não estou isolando o y. Divide por menos 7. Exatamente o mesmo coeficiente, tá? E ali vai aparecer uma regrinha de sinais, eventualmente. Se tu tem um número positivo, né, aqui no lado direito, dividido por um negativo, lembra a regrinha de sinais? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, menos com menos, mais 2, como a gente já tinha visto antes. Vou substituir aqui, já que tá fácil, né? X é igual a 5 menos 3 vezes 2. X é igual a 5 menos 6, que é igual a menos 1. E a gente já tinha visto que menos 1 mais o triplo de 2 é 5,
E 2 vezes menos 1 é menos 2, com menos 2 dá menos 4. E a nossa solução fica, então, x é igual a menos 1 e y é igual a 2. Certo? Então, esse foi o método da substituição. Próximo método, então, é o método da adição. E eu te prometo que é o mais facinho dos três.